Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa por ter a oportunidade de falar e em especial por ter vocês para ouvir. Embora eu esteja falando para mim mesmo, porque os ouvidos mais próximos à minha boca são os meus. Sabemos que o tema é polêmico, mas precisa ser encarado com serenidade, com consciência e com responsabilidade. Poderíamos hoje falar da origem, onde começou isto. Desde o feminismo, ao socialismo e também ao neomarxismo, que deu origem a tudo isso que aí está. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões diferenciadas com vocês. Pode haver possibilidade de alguém entre vocês não acreditar em Deus, porque eu também não acredito em Deus. Então isso seria normal. Pode haver também, dentre vocês, alguém que não acredite na reencarnação. Isso também seria normal, porque eu também não acredito. Pode acontecer também que entre vocês existir alguém que não acredite nem na preexistência e nem na sobrevivência do ser. Também normal, porque eu não acredito nisso também. Pode haver também que vocês duvidem ou alguém que vocês conheçam, do intercâmbio entre as várias realidades, não somente duas. Isso também seria normal, porque eu não creio nisso também. E poderia dizer mais várias outras coisas. Mas todos vocês já sabem que é uma pegadinha, porque eu tenho certeza que tudo isso existe e mais alguma coisa ou um tanto mais. E eu não consigo conceber Deus, a onipotência, a onisciência, a onipresença, equivocando-se e principalmente gestando leis, ou gestando uma única lei que se fraciona em incontáveis leis, e que essa lei ou essas leis possam, em algum momento, em algum lugar, ter falhas. As nossas admitimos, mas as dele eu não tenho como mensurar isto. De modo que, se todos sem exceção, tiveram a mesma origem, sobre a regência das mesmas leis ou da mesma lei, estão em trânsito e fatalmente como eterno aprendiz, como ouvimos na melodia interpretada por Zé Ramalho, mas a obra é de Gonzaguinha. Então não acredito como eterno aprendiz que tenhamos uma destinação diferenciada, mas todos teremos a mesma destinação. De modo que, se olharmos hoje para o nosso corpo, vou usar dois textos de Emmanuel, da obra Caminho, Verdade e Vida, além dele narrar, pela psicografia de Chico Xavier, que é a carne. Ele está falando do corpo, literalmente. Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não aprendestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? O nosso universo biológico, um composto de fluidos condensados. E segue o autor. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, desde o mineral ao humano, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Até aí, tudo bem. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Ou seja, ele foi feito para nós como ferramentas, e não nós para obedecê-lo.
Até uma altura, Allan Kardec acreditava na reencarnação. Mais tarde, ele preferiu dizer apenas encarnação. Por incontáveis informações, percebe-se, como está nos ensinos filosóficos antigos, jamais o mesmo homem entrará no mesmo rio duas vezes. Porque da segunda vez ele não será mais o mesmo e o rio também não será. De modo que jamais o mesmo espírito com o mesmo cabedal retornará ao proscênio terrestre, por exemplo, com a mesma configuração. Posto que poderia dizer uma centena de obras, mas vou dizer uma por ter sido editada pela Federação Espírita Brasileira, organizada por Hernani Santana. A obra chama-se Universo e Vida, e lá está muito claro a ideia que Jacó, Moisés, Elias e João Batista trata-se de 4 etapas do mesmo Espírito. Embora Jesus, no Monte Tabor, no Novo Testamento, ele conversa com Moisés e Elias como 2 seres com a sua individualidade, entidade e autonomia própria. Estou falando com Moisés e estou conversando com Elias. Se fosse reencarnação, ele só conversaria com Elias, que foi o último. E melhor ainda, com João Batista, que era tecnicamente a reencarnação de Elias. Mas percebemos sutilmente que Elias passou por algumas situações que em realidade fora provocada por Moisés, que com a sua mediunidade fenomênica ele tinha a capacidade de desintegrar o corpo de alguém. E narra na Bíblia que Elias foi arrebatado por um carro de fogo. Foi sim, por um raio que desintegrou o seu corpo, como ele desintegrava o corpo dos outros. E como Elias, por achar que somente o seu Deus era o verdadeiro, 30 para uns, coloca-se um 0 à direita para outros, 300 para outros, sacerdotes que não acreditavam no Deus que ele acreditava, ele se achou no direito de mandar decapitá-los. E curiosamente, como Jesus já afirmara, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E agora João Batista parece responder até certo ponto, porque ele agora foi decapitado por sua vez. Quando Allan Kardec coloca encarnação e não mais reencarnação na obra O Livro dos Espíritos, na questão 258, ele já coloca de forma muito clara que somos nós que escolhemos as provas que vamos passar, as expiações, etc. Então somos nós a depender, coloco eu agora, porque não está na obra, da minha capacidade, isso baseado em André Luiz, porque há basicamente 4 mecanismos para o processo encarnatório. Eu posso ter uma lucidez tamanha, segundo André Luiz, que eu mesmo gero os meus corpos, não preciso de pai ou mãe, homem ou mulher para auxiliar-me. A partir dos recursos da minha própria alma, conforme está na obra Entre a Terra e o Céu, eu posso arrojar de mim mesma como alma encarnada e construir os meus veículos de expressão e encarnar em mundos que me seja inferior. Isso está lá muito claro. Posso também ter uma evolução X, não essa capacidade, e saber todo o mecanismo de mapeamento genético, tanto do espermatozoide quanto do óvulo, fazer isso sozinho, e o restante da programação inteira sozinho, tenho capacidade para isso. Mas às vezes abro mão de tudo isso a depender da minha missão, para não falhar, para possíveis erros, por mínimos que sejam, para não atropelar a coisa.
Então eu abro mão disto. Se for um missionário, por exemplo. Há outro momento em que eu tenho um conhecimento X, parcialmente do processo. Há uma equipe normalmente de 2 a mais de 100 entidades do plano espiritual por trás de uma única reencarnação, ou gerenciando tudo o que está acontecendo por aqui na retaguarda, sem falar da nossa própria consciência. Então, nesse mecanismo eu posso parcialmente interferir e parcialmente eu sou auxiliado por esses seres. Então, o que eu sei eu faço, o que eu não sei permito que eles façam. Mas há seres com a evolução tão precária ainda, me enquadro entre estes, que eu nem sei o que está acontecendo. Só sei quando a coisa já aconteceu, que me avisam. Normalmente me adormece. Desde o processo da concepção e gradativamente vão me acordando em parte, e às vezes tomo consciência que estou encarnado de fato, às vezes muito depois da adolescência. Até então, eu acho que estou de férias, fazendo alguma coisa, mais ou menos por aí. E neste processo de encarnação, onde um ponto da minha autoconsciência pura, segundo Joana de Ângeles, é que vai encarnar. O espírito, a soma de todas as minhas experiências, colhidas em milênios sem conta, porque ela narra que o espírito, essa consciência, tem quase a idade da criação, do cosmos. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. De modo que na questão 558, ainda da obra O Livro dos Espíritos, na terceira edição, porque na segunda só tem 501 questões, Allan Kardec interroga mais ou menos assim: além de aperfeiçoar-me individualmente, tenho eu alguma coisa mais a fazer? Sim. Contribuir para a harmonia do universo, como ministros de Deus. Então, além de aperfeiçoar-me individualmente, eu tenho o dever moral de contribuir para a harmonia, pelo menos do meio onde vivo. De modo que, se as leis são perfeitas, se esses mecanismos das leis só visam a evolução do ser individualmente e do meio onde ele vive, na obra A Gênese de Allan Kardec encontramos respaldo. Se eu começar a descer escada abaixo, essa mesma lei de amor, justiça e caridade, sendo a caridade um processo de autoiluminação, sendo o amor um processo de compreensão e a justiça um de reeducação, eu percebo que esta lei pode tirar-me do cenário, conforme está nesta obra, antes que eu me comprometa além da conta. Então, se eu começar a descer escada abaixo, por misericórdia, essa lei me retira, e agora tem pelo menos umas 3 ou 4 formas de fazer isto. Eu posso anoitecer Sebastião Camargo e amanhecer Luiz Carlos. Literalmente. Isso é um mecanismo. E não foi troca de partes da minha consciência. Foi troca de espírito para governar esse corpo. Segundo Joana de Ângeles, esse processo ocorre da concepção ao nascimento. Já que nós vamos gerenciar um conteúdo que são fluidos condensados, fluidos psíquicos, emocionais, físicos, sínteses de todos os reinos somados, é justo que eu tenha consciência que, a depender de como meu pai, minha mãe desejam conceber-me,
eles já podem estar interferindo no meu projeto reencarnatório ou encarnatório. Porque se são homofóbicos e tudo que observamos na vida alheia gravamos de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de nossa própria alma, segundo Emmanuel, em Pensamento e Vida, agora, como pai ou como mãe, quando eu começo a desejar, eu começo a construir, segundo Deepak Chopra, na obra Conexão Saúde, o DNA que vai gerenciar o universo biológico e até o modelo organizador biológico, o corpo etérico, que é construído no ato da encarnação. De modo que, se esse nascituro está gravando tudo que os pais pensam, sentem, falam e fazem, a depender do que estão pensando a partir da concepção, eu não vou conseguir gerenciar esse negócio. Porque além disso aí, como Kardec na questão 605 e 605A do Livro dos Espíritos, o espírito ao encarnar, não disse reencarnar, ao encarnar no corpo do homem, e esse corpo do homem está sendo construído pelos meus pais, em parte por mim, pela natureza. Ele traz os seus valores intelecto-morais, então eu tenho os meus. Se ele influenciar esse corpo, ele o leva rumo à angelitude. Se ele influenciá-lo, ele o leva rumo à brutalidade. O corpo o leva rumo à brutalidade. Está nessa questão. De modo que o corpo evolui até se confundir com o perispírito, se nós tivermos a onipotência sobre ele. Ou seja, ele transforma de algo denso, físico, em algo psíquico. A partir dos instintos, sensações, emoções, pensamentos, sentimentos, etc. E esse perispírito composto dessas facetas, pelo menos 5, instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, ele começa a ser regido pela inteligência intelectiva, emotiva, e culmina com a regência da inteligência espiritual. De modo que todo esse universo de vidas que estão sendo adensados ou condensados, individualizados para que eu o gerencie, os meus pais não se entenderam antes da concepção e agora um almeja o sexo masculino e o outro o feminino, para mim. E eu já tenho um projeto definido. E segundo Joana de Ângeles, eles podem interferir de tal modo que o corpo nascerá externamente masculino e o meu projeto prevalecerá e dentro estará feminino. Se escolhi tal projeto. Se eles idealizam uma menina e o meu projeto é animar um corpo masculino, por fora vai estar menina e por dentro vai estar um ser masculino. Se eles não se entenderem e cada um desejar uma coisa, por fora eu vou ter 2 genitais para agradá-los e por dentro vai ter o meu projeto, feminino ou masculino. Isso são coisas que acontecem dentro quase que de uma normalidade, mas fruto da ignorância nossa em relação às leis. Mas que acontece vez por outra essas situações. Salvo se esse encarnante tiver mais moral do que os pais, não só isso não acontecerá, e ele altera a estrutura biológica dos pais, psíquica e emocional também. Altera totalmente a vida dos pais, porque o feto doa tantas células-tronco para a mãe, com a capacidade de reconstruir o corpo dela inteirinho durante a gravidez. Se for
gestante que tem dores do fio de cabelo até a ponta do dedão do pé, ela pode sarar de todas as coisas. Ou pode ser uma pessoa saudável até a gestação e, por não compreender o mecanismo, a partir dali pode desorganizar o seu universo, principalmente se não esperou ele maturar para conceber um filho, que deveria ser entre 25 e 35 anos. O primeiro filho. E às vezes não sabemos disso. Não usamos a responsabilidade que nos cabe, o dever moral, de conduzir essa maquinária com equilíbrio, e achamos que o sexo foi feito para o homem e para o espírito, e não o espírito e o homem para gerenciá-lo. Porque sexo é espírito e vida, a serviço da evolução, da felicidade e da harmonia do universo, segundo Emmanuel. E a energia sexual também, em outra frequência. De modo que, se eu sei que essa energia é uma energia criadora, não apenas de formas físicas, mas desde algo mais denso aos mais nobres e elevados pensamentos, sentimentos, valores imortais, pode ser gestado a partir dessa energia. Então, além do que eu estou trazendo como possibilidades, um ponto de autoconsciência pura, semelhante ao que eu vou dizer agora. Há 4 mecanismos básicos. Pode ser a semelhança de alguém que escolhe a semente de uma laranja, de uma laranjeira que está num laranjal, e fazer uma laranjeira ou construir ou cultivar a partir de uma semente. Mas ele pode olhar para uma das laranjeiras dentro desse laranjal e escolher apenas um galho e já adiantar o processo. Mas pode olhar para o pomar e olhar para um limoeiro, uma laranjeira, combinar os dois, fazer uma bela enxertia, 2 consciências animando o mesmo corpo, e já sair produzindo após a cicatrização. Ou, dependendo da habilidade da parceria, pode ser uma enxertia que produz, como está na internet, a serviço, ou melhor, à disposição de vocês para ir lá investigar, uma árvorezinha que produz 40 frutos. Ou seja, tem 40 seres no mesmo corpo. Porque são 40 frutas diferentes. No nosso processo reencarnatório, eu posso escolher na minha consciência, como eterno aprendiz, algo que eu nunca fiz. É um ponto de autoconsciência pura. Esse nunca foi experienciado, principalmente no meio em que me encontro. Então é algo totalmente novo, como nos ensina Joana de Anches na obra Vida Feliz. Estamos aqui para corrigir o que não deu certo. Seria, em parte, trazendo conteúdos de outras etapas. Aperfeiçoar o que deu certo. Em parte, conteúdos de outra etapa. E a aquisição de novas experiências. Se são novas, é algo que eu ainda não fiz. Então eu posso escolher uma dessas 3 coisas ou as 3 ao mesmo tempo. Se eu priorizar a última, a aquisição de novos valores, sem precisar trazer esses conteúdos para a frente de batalha, eu posso construir um novo aqui e enviá-lo para o meu subconsciente, para o meu inconsciente e aprimorar o que está lá sem precisar trazê-los para cá. Mas se eu não fizer isso, vai chegar o momento que a lei autoriza, se eu estou enrolando demais por aqui, e eles precisam evoluir, eu como espírito também, e a alma parece que está alheia a isso, o espírito começa a liberar esse povo. E a alma, quando desconhece, fica perturbadinha como eu fiquei, chegando a tomar quase 25 doses de tarja preta em 24 horas. Que tem a função de bloquear
uma tela etérica que existe entre o corpo vital e o corpo emocional, para não permitir que perturbações ou outras venham do mundo externo para o meu interior e para bloquear as que estão no meu interior para não vir mais para o exterior também. Essa é a função dos psicotrópicos. De modo que, se esta alma aprende algo novo, ela transforma esse algo novo em partes integrantes do subconsciente, onde estão as substâncias que já estão atuantes, definindo o meu comportamento. Então, um pensamento novo vai gerar uma ideia nova, ideias vão gerar planos, planos vão transformar-se em hábitos, que vão transformar-se em instintos, que vão ser substituídos, os instintos que anteriormente comandavam a minha conduta, agora vai ser alterados. Quem come em excesso, aprende a comer para viver e não viver para comer, agora come o mínimo. Não sei como que era a Vilma 2 na outra encarnação, mas nessa encarnação ela escolheu comer o mínimo e fazer o máximo, mas eu vim comendo o máximo e fazendo o mínimo, opostos. Eu aprendi alguma coisa com ela na convivência, ela partilhou lá o pessoal dela comigo, nos abraços, nem sei se ela sabe disso conscientemente, mas a minha intenção era essa, pedia socorro, e a outros seres também, porque isso acontece num simples abraço, ou quando nós comemos um alimento de alguém. Eu posso ficar nervoso com o alimento de quem está fora do prumo, ou sair totalmente pacificado com o alimento que alguém que está em harmonia, sem perceber. E várias outras situações que vai ficar para a segunda etapa. E analisando nos últimos 20 e poucos anos de nossa vida, a natureza. No passado, admitíamos, por experiência própria, por ter gravado um documentário, que uma simples espécie de peixes, onde o mais saudável do sexo masculino comandava o cardume, e quando este era abatido por permissão da lei de evolução, que gerencia a cadeia alimentar, e o mais saudável que ficasse era uma fêmea, ela teria uma semana para transformar-se em macho e assumir o cardume. Mas estudando um tanto mais, hoje percebo que a ciência já admite que mais ou menos 10% de todos os peixes nascem fêmea ou nascem machos e muda o sexo quando necessita. As garoupas, é a que aparece a nossa notinha de R$100, aquela bonitona, nascem todas fêmeas, e as mais fortinhas, as mais saudáveis, principalmente aquelas mais agressivas, transformam-se em machos para dar continuidade à espécie no momento aprazado. E outras, os que só nascem macho, num dado momento começa a querer fazer acontecer e a coisa não acontece. Segundo a ciência, parece que ficam frustrados, e já que não deu certo como masculino, alguns mudam para feminino e a coisa dá certo, e eles multiplicam a espécie e dá tudo certo. Sem preconceito. Sem preconceito. Só que isso nos reinos menores. Quando chega no reino humano, por organização e expansão dessa lei, por termos começado a construção desse corpo desde os primeiros átomos de fósforo, no dizer de Joana de Ângeles, até hoje já passou 3 bilhões e 800 milhões de anos, ou seja, tem quase 4 bilhões de anos que estamos aperfeiçoando essa máquina, onde esses primeiros átomos se uniram para formar moléculas, sociedades organizadas,
com o intuito de transformar os menores em seres maiores, passando por elas. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Jesus. Se não passarmos, a laranjeira poderia dizer: ninguém vem ao reino mineral, ao reino animal, se não passar por mim. Terra, água, ar e luz, para chegar lá na frente. De modo que esta molécula de fósforo transforma os menores, evolui e constrói algo maior do que ela, os nucleotídeos. Sociedades mais complexas, mais experientes, mais organizadas, que agora promove os fósforos, os da retaguarda, e constrói o RNA. A adenina, a citosina, a guanina, a uracila. E esta uracila, com menos experiência do que as três, que aguardam amorosamente a sua promoção, contribuindo para que isso ocorra, e ela faz algumas parcerias, desde moléculas de açúcares e alguns ácidos, e quando soma essa quantidade de consciências que lhe falta, ela recebe uma promoção e o nome de timina. E curiosamente, quando acontece isso com ela, as quatro duplicam a capacidade de criação. De uma hélice transforma-se em duas. E o que é que o DNA não gerencia em nosso corpo? E não existe só o DNA físico, existe o psíquico também. E quando pensamos, gestamos, segundo André Luiz, hormônios psíquicos para reordenar o DNA que está no modelo organizador biológico. E hormônios físicos para alterar o que está por aqui. E além disso, Allan Kardec acreditava que em 2 meses, por ter estudado química, física, biologia, magnetismo por mais de 30 anos, exatos 35 anos, estudado cosmologia, astronomia, astrologia, anatomia, fisiologia, uma infinidade de ciências correlatas, porque eu pensava que eram as 30, mas aqui conhecemos, tem ciências por aí afora que sequer imaginamos, e foi um pouco mais. E entendeu que o energismo do corpo totalmente se renovava em 2 meses. Se o corpo se renova totalmente em 2 meses, se eu mudar o projeto, eu vou ter um corpo, segundo o peixinho que consegue, conforme essa nova programação. Mas Camille Flammarion, também astrônomo, e estudou outras ciências também, aprofundou a questão e chegou à conclusão que em apenas dias, alguns dias, todo o energismo do corpo se renovava. E ele mostra como que o tempo todo está saindo pelo ar que expiramos, pelo suor, pelo que excretamos, por vários mecanismos, energias que voltam à terra, ao ar, à água, ao vegetal, aos animais. Aos vegetais, aos animais. E de lá o tempo todo está vindo energias para cá. Quer pelo processo de alimentação mais densa, quer pelo pensamento, pela inspiração, pelo sol que toca a nossa pele, pela água do banho e vários outros, pelo um abraço, pela uma música, vários outros mecanismos. Se assim é, em alguns dias, como o peixinho, 1 semana e pouco, um chega a gastar 100 dias, que ainda é muito pouco, para fazer o processo, mas segundo ele, em alguns dias a energia se renova e em certas situações bastaria a mentalização para criarmos um órgão novo, que pode ser os genitais. Se dentro está feminino, por que não adequar a coisa externamente e assim por diante? Sem falar da possibilidade, se eu estou em conflito com o meu corpo masculino e a Nádia com o corpo feminino,
vem cá, vamos trocar umas ideias. Você está querendo gerenciar um corpo, esse aqui atende às suas necessidades, você pode mudar, fazer os ajustes em poucos dias, como Shakespeare fez no corpo do matuto, segundo Chico Xavier, Lobson Rampa, na obra A Vela número 13, que Martins Peralvas estudou sobre a orientação de Chico Xavier para compreender por que o matuto mudou para a cidade e virou dramaturgo. Porque não foi o matuto que foi para a cidade, foi Shakespeare, que achou, porque estava procurando um corpo já pronto para desenvolver uma tarefa rápida, e no Oriente, de onde eu vim, isso é natural, eu como discípulo construir o corpo e lá na frente entregar para o meu mestre, e ele vem na hora aprazada. Por isso que a gente fala mais ou menos assim, ou nós falamos mais ou menos assim. Na estrada de Damasco, Paulo de Tarso acordou. Acordou coisa nenhuma. Ele foi derrubado do cavalo, que é o corpo, o Saulo foi e colocado o Paulo, uma outra personalidade do mesmo espírito, ou pode até ser um outro espírito. Quem é que garante que não? Porque o Saulo perseguia, prendia e executava quem acreditava em Jesus. Será que nele tinha alguém que só de ser substituído ali, se tivesse alguém com esse naipe, não teria feito isso? Poderia ter feito coisas menores. Isso sou eu que estou pensando. Não vai na minha, que senão pense também. Ou Francisco de Assis, que dormia com as prostitutas, fazia chacota com mendigo em praça pública, e de repente, é assim, num estalo? Seria muito cômodo. Ou uma troca de personalidade, porque há a possibilidade de termos algo virtuoso, e o que eu estou construindo pode ser vicioso, porque eu estou gerenciando algo do meio em que eu fui colocado. E esse algo do meio, esse material genético, esses fluidos condensados, essa hereditariedade, como está a prova disso na Revista Espírita com Allan Kardec, as duas coisas. Numa, meu amigo Hermann, o cara, ou o espírito, melhor dizendo, animava um corpo vicioso na Austrália e um virtuoso na Alemanha. Não conseguia fazer isso simultaneamente, com certeza ele entraria em conflito. Então, quando clareava o dia, ele animava esse durante 12 horas. Quando anoitecia, no aparentemente sono, ele animava o outro, como se fosse um sonho. E o caso da menina Clary, que morreu aos 13 anos, e a família se revolta contra Deus, e Allan Kardec evoca a consciência de Clary, e ela esclareceu que ela foi promovida ao guia espiritual da família, ou seja, à consciência da família. E agora foi com ciúme. Mas como, com 13 anos? Como se dissesse, você não fez nada para merecer esse negócio? Eu explico. Na encarnação passada, Deus me forneceu um corpo vicioso e eu o tornei virtuoso. Tinha cacife para isso. Nessa encarnação, por mérito, forneceu um corpo à face de minha alma. Por isso eu terminei, sem esforço, a minha tarefa com 13 anos de idade. Se percebe isso que eu estou querendo dizer facilmente. Allan Kardec evocou a consciência do espírito e percebeu que a alma era uma diminuta fração e a consciência a totalidade. Essa consciência respondera a até 80 perguntas do que ficou registrado na Revista Espírita, que o que estava encarnado não sabia. Mas a sua consciência sabia, ou seja, as outras vivências sabiam. De modo que só isso já poderia justificar o que eu estou falando. Mas vamos um tanto mais.
Mas ele estudou também a troca de espírito, a troca de personalidades, que também foi estudada grandiosamente por Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Gabriel Delany na obra A Alma é Imortal, Evolução Anímica, por Gustave Gelei na obra O Ser Subconsciente, por Ernesto Bozano na obra O Objetivo da Vida. Foi algo, no mínimo para mim, esclarecedor. A cada encarnação, o espírito fabrica uma alma nova. A semente que vai usar a terra, água, ar e luz e construir uma árvore nova. Essa semente que nasceu daquela laranja, naquela laranjeira, agora vai fazer parte deste pomar. Quando a alma é fabricada, e nós sabemos com Kardec, sublimada, ela é integrada na sua consciência. A isso chamamos expansão da consciência. Quando a semente é lançada ao solo, que ela morre para renascer, ela interage com a terra, incorporando-a com a água, com a luz, com o ar, e transforma os elementos em parte da sua consciência. Processo semelhante. De modo que, segundo Allan Kardec, pode haver a troca de espírito, pode haver a troca de personalidade, como o caso há pouco tempo de um jovem bancário que anoiteceu bancário numa profissão que ele detestava, que ele odiava, e amanheceu cabeleireiro com gestos delicados e sabendo fazer. Ou ele vivenciou isto, ou ele trouxe, ou cedeu o corpo para outro. Normalmente, quando há troca de espírito, em certas situações, não reconhecemos mais as pessoas. Mas quem tem a memória das pessoas são as células físicas, psíquicas. Então eu posso, mesmo sendo a troca de um espírito, no caso de Shakespeare, porque ele continuou lá na roça por algum tempo, lá no sítio, para tomar consciência daquela maquinária, dos compromissos que havia assumido com aquela família, porque a família não ia entender esse negócio naquele momento, para honrar o compromisso, porque foi um trato que foi feito nesses termos. Mas há casos, como aconteceu aqui em Três Lagoas, que o jovem de repente não reconhece mais a esposa, nem os filhos, nem os pais, e deu no pé. Como aconteceu aqui nesta casa, o jovenzinho com falhas congênitas em seu coração, falando com a sua consciência que enviou alguém que sabia consertar, porque ela sabe o que fazer, quando fazer e como realizar, porque é ela que constrói o corpo, e atendendo um pedido cujo responsável agora por norteá-lo seria quem fez a invocação mais diretamente, como nós fazemos quando eu sou padrinho do seu filho, eu tenho o dever moral de encaminhá-lo espiritualmente, moralmente, ou auxiliá-la e, na sua falta, assumir totalmente, que é uma parceria que a gente faz. Então, quando isso ocorre, no caso dele foi apenas um diálogo. Ele não fez nenhuma cirurgia e hoje ele está com 12 anos totalmente saudável. Ou no caso da menina Júlia, com os pulmões comprometidos, que não aparecia mais nos exames, com esse diálogo, com essa parceria, e eu chamo isso de enxertia, porque eu existo no corpo deles e eles no meu, porque é um processo de parceria. O que eu consigo fazer no meu, eu consigo ajudar o outro, e vice-versa. E eu poderia dizer mais N coisas. Então, se nós fizéssemos somente o que Allan Kardec fizera, auxiliando a psicologia hoje, que conversando com essas crianças que foram induzidas, que compraram a ideia de pessoas, porque nós sabemos que seres das trevas encarnam também, e não com propósitos nobres.
e a lei permite, para ver qual a nossa atitude mediante a atitude deles. Se vamos ficar de palanque criticando ou se vamos fazer alguma coisa para criar um antídoto. De modo que, se sou eu que estou gestando como pai ou como mãe, a depender de como eu estou conduzindo a minha sexualidade de pai ou de mãe, eu já posso estar perturbando essas energias que esse ser vai governar amanhã. E se ele está vindo de várias reencarnações femininas, e está assumindo agora um corpo masculino, e ainda desequilibrado nesse energismo, ele pode ter no mínimo um problemão. Porque ele já vem com tendências masculinas. Se vivenciou várias vezes a experiência. E agora vai animar um corpo feminino e as energias não estão em harmonia ou condizentes com essa realidade. Quando ele se liga, se esta energia o levar, ele desce rumo à brutalidade. É o corpo que vai mandar, porque quem tem necessidade do sexo é o corpo, o espírito não tem sexo. É o corpo que precisa criar outro corpo para dar continuidade à espécie. O espírito nasce do espírito, segundo o que está na Bíblia. Mas não vamos entrar nesse mérito agora, porque isso demanda muito tempo. Mas, em tese, seria isto. Então, se eu tenho consciência, por que não? Como a psicologia está conversando, dialogando, com certeza evocando para quem sabe no processo de regressão de memória, no processo de hipnose e outros processos, e pacificando em até 80% dos casos de conflitos sexuais que foram induzidos por essas mentes doentias. Até 80%, como ocorre também nos casos de autismo. E se agora eu sei, a primeira coisa que eu vou fazer numa reunião mediúnica, como espírita, eu vou evocar esta consciência e perguntar a ela: você escolheu isso para você? E se escolheu, o que eu posso fazer para que você não se prostitua? Para que você seja fiel à sua condição. Se você está vindo de várias etapas, derrapando em várias delas, numa sexualidade masculina, e agora, por desrespeito às mulheres, a si próprio, quer inverter a posição para tentar ajustar, e não está conseguindo aceitar essa roupagem, o que eu posso fazer para auxiliar-te? Na gestação, nós já percebemos isso como mães, como pais. E esse nascituro aprende 10.000 vezes a mais no ventre. E 4.000 vezes a mais de 0 a 3 anos. Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, se eu ensinar a ele sobre Deus e trabalho até os 3 anos de idade, pode soltá-lo que ele não erra o caminho, que ele não vai ser induzido. Conscientes dessa responsabilidade ou dessa possibilidade, numa simples reunião mediúnica, nós podemos evocar a consciência, como nós fizemos aqui, eu e o professor Hugo, com a jovem estudante de medicina que tinha uma doença nos ossos, que doía até trincar os ossos. Evocando a sua consciência num diálogo amoroso, já que ela dissera que era karma e não aceitava essa possibilidade de mudança. Tinha que sofrer para pagar, porque acreditava num Deus que punia, e não num Deus amor, justiça, etc. A consciência ouviu, porque quem gerencia a alma encarnada, à semelhança de quem cultiva uma semente, um horticultor, um agricultor, então tem alguém com o nome de anjo da guarda, de mentor ou guia espiritual, que a conduz diretamente e é da própria consciência. Então, conversando com esta consciência responsável por esta alma encarnada, ela disse: vou pensar. E na próxima reunião eu aceito.
ela sarou, nunca mais tomou remédio, nunca mais adoeceu daquela problemática. E a mãe dela mora aqui em Três Lagoas, ela estudava no Rio de Janeiro. Então, no caso da sexualidade, se por algum motivo do meio, da mídia, quando não temos caráter, valores, nós não construímos isso ainda, e ainda sou alguém que se deixa levar. Como eu, o almoço estava ali, a depender da propaganda, da habilidade de quem estava fazendo lá do alimento, eu deixava a comida que eu fiz para comprar um enlatado, um embutido que eu não sabia qual a sua origem, e substituía por algo que eu sabia da origem. Então hoje estamos vendo esta indução como se a criança, à semelhança do peixinho, porque a lei está equivocada, ela não é homem nem mulher, ela que vai decidir no futuro o que ela vai ser. Como uma médica em São Paulo conversando, eu fiz uma programação masculina, meus pais me quiseram feminina, deu no que ia estar. Ela não aceitou a condição. Hoje tem afinidade pelo ser do mesmo sexo, que nesses casos, desde que se respeite o parceiro, não está prostituindo, nem se complicando, ela não programou aquilo, e quer pelo menos fazer o melhor. Nesses casos nós temos que acolhê-los, orientá-los, amá-los em profundidade, evocar suas consciências, fazer tudo que estiver ao alcance para ajudar para que esses seres encontrem a paz. Porque, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e especialmente o Dr. Jorge Andréa, doutor e mestre em psiquiatria, que estudou a sexualidade da alma por mais de 50 anos, falou que jamais dois seres do mesmo sexo conseguem equilibrar a energia sexual se visar apenas o prazer sensório do corpo. Jamais. Agora, se ele estiver construindo vínculos de alma, como já tem alguns oradores falando, me parece que até Divaldo Pereira Franco, e eu posso vir no processo reencarnatório para criar corpos físicos, multiplicar as possibilidades no plano físico ou no mundo psíquico. Então eu estou gestando algo pela afetividade que criam laços indestrutíveis nas almas que se unem por amor, e eu conheço muitos, tenho muitos amigos que o que menos lhe interessam é o ato sexual. E se não conseguir viver sem o ato, no mínimo, se quiser ter paz e equilibrar a energia, um precisa fazer o papel de homem e o outro de mulher. Um ser o passivo e outro ser o ativo. Consegue reequilibrar-se e se respeitarem até que tenha a oportunidade de mudar a embalagem, o novo processo encarnatório ou até a troca de personalidade, que com a habilidade de Chico Xavier, ele abraçou um ser com conflito sexual e quando soltou ele tinha reconfigurado. Não sei se trocou a personalidade, se trocou o espírito, se trocou subdivisão. Eu sei que quando ele soltou o moço, ele estava em paz com a sua sexualidade. Nem lembrava do que ocorrera. Se sabemos o que fazer, como fazer e quando realizar, a primeira atitude de pais ou de quem quer interferir na vida alheia, ver se eles estão conduzindo a sua sexualidade, héteros ou não, com equilíbrio, para que eles possam ter moral para perguntar se o outro quer auxílio, para pelo menos pacificar a sua problemática. E quando temos valores, podemos fazer isso discretamente com a oração, o diálogo com a consciência do indivíduo, como nós fazemos hoje com crianças com deficiência física, mental, quando ela dorme fisicamente e muda totalmente a sua vida, no plano psíquico, emocional, moral, espiritual e físico também. O alimento
tem um poder tamanho, segundo os engenheiros de alimentos hoje, que quando nós construímos um alimento com amor e visando levar informações, e hoje a ciência narra que alimentar-se é trazer informações para dentro de nós, nós podemos alterar a estrutura do DNA de quem come. É um fato. Temos o caso da mãe que queria, ou da moça que queria ser mãe. Não tinha namorado, eu já falei para vocês, esse caso está na GNT. Entrou na fila de adoção, os normais, onde nós podemos escolher a cor dos olhos, do cabelo, da pele, etc. Fila muito longa. A outra mais curtinha, os deficientes físicos, mentais, os infectados pelo HIV, etc., os rejeitados. Quero ser mãe. Então entrou nessa fila menor. E veio uma criança com a cor da pele diferenciada da sua e com HIV. E ela amou tanto essa criança que ela zerou o vírus em 2 anos. Ela alterou o DNA dessa criança de tal modo que, se fizer hoje, ela é a mãe biológica da criança. Ninguém lhe tira. E nós sabemos que isso é possível. Numa simples doação de sangue, eu posso alterar o seu fator sanguíneo se o meu moral é superior ao seu, ou vice-versa. Perturbar, a gente já sabe que a maioria de nós, quando doamos sangue, perturbamos o povo. Por isso que eles já fracionam em 4 para diminuir. Então, só o plasma do seu sangue vai para aquele, só os glóbulos brancos para aquele outro, só as plaquetas para aquele terceiro, só as células vermelhas para aquele outro. Normalmente faz isso. Então nós temos o problema e temos a solução. E eu pergunto a vocês, como parceiros agora, queremos fazer alguma coisa para acalmar a consciência de Karl Marx, que foi por lá que essa coisa começou? Queremos acalmar a consciência das feministas que começaram um trabalho belíssimo até os anos 50 para garantir os direitos da mulher, e que a partir dos anos 60, 70 perverteu-se e elas começaram a querer competir ou querer eliminar os homens. Se perderam. E queremos pacificar a consciência dos sociólogos e socialistas que querem destruir a família, principalmente esfacelando a família para que eles possam dominar as massas e ter vaquinhas de presépios fáceis de conduzi-las. Agora, não adianta condená-los, eles merecem a nossa compaixão. E como somos membros uns dos outros, ninguém garante que eu não tenha em mim células de todos eles, e tenho, e eu tenho certeza disso. Então, tudo que eu fizer no meu universo, eu vou começar a pacificar o universo deles, e ao mesmo tempo gestando seres vacinados, que não vão desenvolver esses conflitos, porque eu tenho consciência do que estou fazendo, porque nós assessoramos 32 mães, ou melhor, 20 e poucas mães, que algumas já têm 2 filhos, que não concebiam filhos. Os ovários comprometidos, trompas comprometidas, úteros. Como a primeira, o útero estava repleto de verrugas. Tem tanto Vitor, ninguém vai saber que Vitor que eu estou falando, e o Vitor veio no meio das verrugas, como em Araçatuba, a nossa pequenina no meio dos miomas. E tem 32 crianças que nasceram, mesmo os pais tendo usado indevidamente a sua sexualidade, agora voltaram interrompido, dialogando com suas consciências e adotando-os como filhos, e os seus filhos como netos, com responsabilidade real. O tempo todo a gente tem que estar vigilante em nosso comportamento, porque eu não preciso estar lá fisicamente para enviar conteúdos, porque a conexão é 24 horas por dia, no que penso, sinto, falo e faço. Então, se temos essa consciência e ao mesmo tempo o desejo de fazer algo para pacificar e reverter essa situação,
que vai ser revertida com o nosso auxílio ou não, porque alguém está no comando, está no leme, para que esses seres que não conseguiram e mutilar os seus corpos, estão indo ao suicídio, porque a cada 45 segundos há um suicídio no mundo, a cada 30 minutos um no Brasil, para alguns a cada 45 minutos um no Brasil, a cada 35 segundos um no mundo, às vezes inverte a informação. E muitos, por conta dessa problemática, eu não me reconheço nessa embalagem. E alguém não explicou para mim como não falaram isso para Fernando Pessoa, que tinha 127 personalidades dentro dele. Quando uma vinha à tona, ele vestia-se diferente, comia-se coisas diferentes, andava com pessoas diferentes. Fernando Pessoa. E quantos seres que estão aí, nesse processo de troca de espírito, que Chico Xavier conhecia na região de Uberaba, alguém nessa condição que trocou o espírito, não trocou personalidade, ou troca de personalidade, ou subdivisões. Porque se o órgão está feminino e eu quero masculino, basta eu trocar o comando desse setor, não precisa mais do que isso. Se nós passamos pelo processo cancerígeno que começou a dissolver a estrutura óssea inteira, a começar pela coluna vertebral, e foi reconstruída em 1 mês e pouco, o que é a coluna vertebral diante de um órgão sexual? Que normalmente, no caso da mulher, se aproveita os próprios tecidos do órgão masculino quando quer fazer a cirurgia de adaptação. Então, ensinar a esses seres, após esgotar todos os recursos de diálogo com essas consciências, para que eles tenham vida digna, ficam em paz, já que em parte pode estar em conflito por ter vivenciado e pervertido a própria energia em outras etapas. Nessa condição estão os rebeldes, que não admitem de maneira alguma assistência. Só nessa. Nas demais, que for a interferência do meio, da mídia, a ignorância dos pais e tal, dá para fazer um trabalho belíssimo de reorganização, reordenação e colocar as coisas no prumo. Desde a troca de espírito, a troca de subdivisões, a adequação para essa consciência, mudar o seu projeto de masculino para feminino e se aceitar, trocando dentro do seu próprio condomínio que já vivenciara incontáveis realidades, ou fazer parcerias, isso é perfeitamente possível. Então fica o convite, uma oferta, uma reflexão. Não somos donos da verdade, só estou levantando a questão de coisas que nós já estudamos e observando a natureza. Porque se uma simples orquídea é hermafrodita, tem os 2 órgãos, não tem erros na lei. E até um X é como se violássemos a lei, e ninguém consegue violar a lei. Deus permite até um X, que serve para que a gente aprenda pelo menos saber como não fazer, e depois ter que retornar ao ponto de equilíbrio, reconstruindo, repaginando e colocando em harmonia tudo que tiramos da harmonia. Se não sabíamos disso, não podemos nos culpar. Não temos o direito de nos culpar, de nos punir, de nos condenar. O que mais conta para Deus e para a nossa própria consciência é que a minha consciência esteja em paz com ela própria e esteja em paz com a consciência cósmica. Estou fazendo o máximo do mínimo que eu já compreendo para estar bem comigo e bem com o meio. Porque de nada adianta ser um hétero equilibrado sexualmente e ser um pervertido moralmente.
O que conta para a consciência e para Deus é o caráter do indivíduo, independente da sua embalagem, porque ele não é o corpo. O corpo é apenas um instrumento momentâneo que pode ser reconstruído, trocado e etc. Que Deus nos abençoe para que essas reflexões sejam amorosas, justas e nos colocarmos na condição do outro, porque quem critica o outro hoje, fatalmente amanhã vai estar na condição do outro. Isso é uma lei. Então olhe para o entorno, o que nós podemos fazer visando a nossa evolução pessoal e contribuir para a harmonia do universo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça instrumentos de sua paz. Muito obrigado a todos.